Olá, amigos lindos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo para falar sobre Final Fantasy no geral. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho de como foi a palestra do Takashi Tokita lá no Big Festival. Eu recebi meio que um itinerário de todas as palestras que iam rolar. E aí eu vi que no dia 1º ia ter o Takashi, ele só ia nesse dia, e que ia ter a palestra às 3 horas. E aí eu pensei, sucesso, vou sair de casa um pouquinho mais tarde, vou dormir um pouquinho mais, não é mesmo? É, só que aí eu recebo no dia um e-mail falando que eu ia ter uma entrevista com ele a 1h da tarde. Eu vi esse e-mail, era às 11, eu nunca me arrumei e tomei um banho tão rápido como naquele dia. A questão é que antes da palestra dele, teve uma entrevista com ele no palco do The Enemy. E foi uma entrevista mais informal, onde ele contou que era a primeira vez dele no Brasil. Ele contou um pouquinho da sensação que era desenvolver um jogo antigamente. Que o Final Fantasy IV, se não me engano, eram só 16 pessoas por trás do jogo em si. Era questão de, eles passarem o dia inteiro no prédio da Square para desenvolver o jogo, só voltar nos finais de semana. Algo que às vezes até os desenvolvedores indies atualmente vivenciam, de ficar a vida inteira voltada pro desenvolvimento daquele jogo e quase não ter outras coisas para fazer. Ele, na hora que ele fala, ele parece muito uma coisa bem saudosista, sabe? Bem com um carinho muito grande dessa época, só que eu, ao mesmo tempo eu fico, caraca, velho, isso não é saudável não, mico. Eu também só fiquei sabendo como eram feitas as entrevistas no dia, lá a 1h durante o palco, que tinha um linkzinho que aparecia do lado no telão para você mandar as suas perguntas. E eu mandei uma infinidade de perguntas, do qual nenhuma foi lida. Entre as perguntas que eu mandei, tinha coisas sobre, Final Fantasy XIV agora, tem uma grande peso de referências do Final Fantasy IV. A gente teve personagens, monstros do Final Fantasy IV dentro do 14, só que eles foram reimaginados, os visuais ficaram diferentes do original. Eu gostaria de saber se ele chegou a ver esse visual dos personagens do 4 dentro do 14 e o que ele achou. Eu perguntei o que ele acha das pessoas que começaram a jogar Final Fantasy IV só agora por conta dos Pixels Remasters, por eles terem legendas em português, atraiu muito mais gente e tá muito mais acessível, porque temos na Steam, temos nos consoles, temos no celular, então você pode conhecer agora os Final Fantasies do 1 ao 6, independente da plataforma que você opte. Quando fiquei sabendo que ele trabalhou no jogo do Alien 2, eu perguntei se teve referências durante o Live Alive, porque durante as minhas streams de Live Alive, o que eu tava jogando era a rota do Cube, que é um robô redondo, apesar de levar o nome de Cube. E se você ver a história, mano, ela tem muita vibe de Alien, o filme, tá ligado? E eu fiquei, caralho, velho, será que teve alguma influência? Só que todas essas perguntas, nenhuma foram lidas. Essas perguntas que a galera mandou foram lidas só depois da palestra. O Coelho do Japão, que entrevistou ele, e as perguntas foram quais comidas ele provou aqui no Brasil. Aparentemente ele gostou de churrasco. E teve algumas outras que eram mais informais, mas nenhuma direcionada realmente ao trabalho dele. Mas vamos lá! Ele começou falando que ele começou com grande influência dos animes e mangás nos anos 70. Inclusive, no caso do trabalho dele, ele começou querendo ser um mangaka, ele começou estudando pra isso, ele mudou de ideia, ele decidiu que ele queria ser um dublador, por isso que ele fez teatro, e por fim das contas ele começou a focar em jogos no geral. Ele disse que a Nintendo lançou o NES lá por 1983. Ele se juntou à companhia de teatro durante o high school, que seria o ensino médio dele, também pelo mesmo período, 1983. E então, em 86, que ele entrou pra Square Enix também como um trabalho de meio período. O primeiro trampo dele foi com o Alien 2, como eu cheguei a comentar, em 87, fazendo mais o background dos personagens, toda essa parte foi feita por eles. Então, o Final Fantasy
da Nintendo e em 87 também. A programação de combate para alguns jogos levava o dia inteiro para ser feito. No caso, assim, dos Final Fantasy, por mais que era algo bem mais simples, era algo bem mais complexo para a época. Em 88 ele trabalhou em um jogo chamado Hanjuku Hero, que também é de NES, e em 88 ele trabalhou no Final Fantasy Legend de Game Boy. Todos os monstros e os efeitos foram feitos por ele. A gente inclusive teve recentemente o Final Fantasy Legend saindo de novo aí afora. E era pro Final Fantasy Legend levar o nome de Final Fantasy, só que com o tempo ele acabou recebendo o nome de Saga só. Em 94 ele trabalhou no Live Alive, que é legal ver a palestra porque você vê o carinho e o amor com que ele fala sobre Live Alive. Pra ele, Live Alive, e a pronúncia certa seria Live Alive, é tipo a obra da vida dele. E eu não cheguei a conhecer antes do remake que teve atualmente. E tipo, é triste porque o Live Alive, quando lançou em 94, ele não teve tanta repercussão, não teve tantas vendas, não foi tão aclamado assim. Então, ele ficou um pouco de lado. E pra ele, tipo, foi maravilhoso que as pessoas na internet ainda jogavam Live Alive, comentavam sobre o jogo e pediam pelo jogo. Tipo, isso foi pra ele, tipo, o realizador. E aí, na hora que você vê a palestra, o jeito que ele fala, você vê o carinho com a obra. E depois de jogar também, infelizmente ainda não consegui jogar muito, porque eu ainda tô parada com o Octopath. Mas você vê o quão legal e divertido Mano, a experiência de muitos jogos em um só. Então, tipo, me impressiona que Live Alive não tenha sido recebido mais reconhecimento na época, mas tudo bem. Em seguida, ele trabalhou com Chrono Trigger, que nem ele disse, foi basicamente o rival, né, de Live Alive, mas de qualquer forma ele trabalhou. Ele não chegou a ter muito contato com Akira Toriyama, mas ele passava mais alguns feedbacks para a equipe, mas sempre muito atencioso, que foi legal ele compartilhar um pouco dessa experiência. Ele trabalhou em Parasite Eve em 98, a Chocobo Racing em 99, em 2000 ele trabalhou num jogo chamado The Bouncer, de Play 2, no caso o Live Alive e o Chrono Trigger foram de Super Nintendo, né? E o Parasite Eve e o Chocobo Racing foram de Play 1, já o The Bouncer era de Play 2. Todos eles sendo da Square Enix. Em 2003, ele trabalhou no Hanjuku Hero vs 3D de Play 2, que foi uma forma de eles darem uma vida nova para a série Hanjuku. Em 2005, ele trabalhou no Egg Monster Hero, que é de Nintendo e DS, na verdade é o primeiro jogo de DS da Square Enix. Então, no Play 2 ele trabalhou no mesmo ano em Hanjuku Hero 4 pro Play 2. E então, em 2007, temos o Final Fantasy IV, depois que saiu o Final Fantasy 3 3D Remake, eles fizeram esse do Final Fantasy IV também para Nintendo DS. Inclusive, muitos de vocês perguntam se eu pretendo fazer uma série, uma gameplay de Final Fantasy IV 3D aqui no canal, já que eu já fiz a série do Pixel Remaster e eu pretendo fazer sim. Só vou dar mais prioridade para outros títulos numerados que ainda não tem aqui no canal. Em 2007 teve o After Years e ele foi desenvolvido simultaneamente para a versão de DS quanto para a versão de mobile. Só que no caso na mobile eram lançados capítulos todo mês. Outro jogo que ele participou e que eu não sabia e que eu fiquei chocada que ele participou foi Nanashi no Game. Coisa que eu até achei engraçado, porque durante a palestra ele falou: ah não, porque eu trabalhei num jogo que eu acho que vocês não conhecem, porque ele não deve ter vindo aqui pro ocidente. O nome dele é Nanashi no Game. E eu, tipo, como assim você trabalhou no Nanashi no Game? Assim, se você não conhece por esse nome, ele também tem o nome de No Name Game, Nameless Game e The Game with No Name. E ele era um jogo de DS em que você não jogava, tipo, você não jogava com ele assim. Você jogava com ele assim, como se fosse um livrinho mesmo. Então, tipo, todas as cenas dele eram de pé. E isso era muito legal. Só que ele tava inteiro em japonês. Eu jogava ele porque ele era um horror asiático. E pra quem acompanha minhas streams sabe que assim,
eu tenho uma paixão enorme por horror asiático, por eles abordarem mais o horror por meio de espíritos, assombrações e coisas do tipo. Então eu jogava esse jogo e eu amava, apesar de não estar entendendo absolutamente nada. Outra curiosidade que vocês provavelmente não sabem, ou talvez saibam, na National Game, sabe quem é um compositor? Masayoshi Soken. Curiosidade ainda maior. Temos um evento no Final Fantasy XIV chamado Little Ladies Day, que representa o evento, o Dia das Menininhas no Japão. E nesse evento, normalmente, a gente torna todas as meninas princesas. Então, toda menina que existe pode e deve ser uma princesa. E aí eles enaltecem isso, fazendo com que todas as garotas, independente de classe social ou o que seja, consigam ter o seu dia de princesa, digamos assim. E assim como todos os outros eventos sazonais, ela tem uma musiquinha própria, que é essa daqui. Só que essa daqui é a música da intro de Nanatsu no Game. Eu já vi histórias macabras dentro do Little Ladies Day. Só que quando eu notei que a música do evento é a música de um evento de um jogo de terror, eu fiquei, só quem tá tudo bem? Momento curiosidade inútil que ninguém pediu, mas que a Yu precisava compartilhar com vocês enquanto fazia esse vídeo. Uma coisa que eu achei bem louca da palestra é que ela foi feita num palco com outros 2 palcos. Então a gente tinha um palco grandão dividido em 3, em cada um deles tinha um telão e cada um deles tinha uma pessoa apresentando. Isso acontece por causa que, tipo, a gente tinha... Você pegava um aparelhinho com foninho de ouvido do qual você ouvia aquela pessoa. Você só precisava sintonizar na palestra correta. Para pegar, você deixava o seu RG lá, bonitinho, e então pegava o foninho e você só podia andar com esse foninho no espaço onde estavam rolando as palestras. Tanto é que eu cheguei lá um pouco antes para não precisar ficar procurando lugar, para poder já sentar ali na frente. Então eu cheguei bem antes, bem no iniciozinho, e enquanto a palestra do Takashi não começava, eu fiquei ouvindo e assistindo as 2 outras. E pra conseguir ouvir, eu só sintonizava na que eu queria. Tanto é que inicialmente deu um desespero, porque a da palestra, a primeira que eu encontrei, estava toda em japonês. Ou seja, eu estava ouvindo diretamente ele. E eu não estava entendendo nada. Até eu encontrar o canal correto pra moça que estava fazendo a tradução simultânea. Mas, continuando, em 2009 eles fizeram o Nanatsu no Game Ai, que também é de Nintendo DS, o Noroi no Game Blood ou Noroi no Game Prison. Em 2009 ele trabalhou no Final Fantasy The Four Heroes of Light, que também é de DS, então você pode notar que a Square começou a investir bastante no Nintendo DS durante esse período. E a ideia do Four Heroes of Light era justamente voltar um pouco ao que seriam as origens do Final Fantasy, etc. Em 2010, então, teve o Final Fantasy Dimensions, que era um título completamente novo, voltado especificamente para celulares, em que cada episódio era lançado mensalmente. Basicamente que nem fizeram a proposta do After Years para o celular. Em 2011 ele já ficou de supervisor do 4, a Complete Collection, que era para PSP. E nessa versão completa do Final Fantasy IV incluía um capítulo que fazia uma ponte entre o Final Fantasy IV e o 4 After Years. Em 2013 teve o Final Fantasy IV After Years para iOS e Android, e 2015 Final Fantasy Dimensions 2. Ele trabalhou em 2019 como produtor criativo de Oninaki, que é um jogo que tem para Switch, Play 4 e Steam, e ele é muito mais voltado para a cultura oriental, o uso de muitos onis, etc. Tanto é que ele diz que, para a galera de agora pode até parecer um pouco
meio anime, porque a gente tá tendo muitos animes com uma temática de Oni, que são esses demônios japoneses, mas que não funcionam da mesma forma que os demônios católicos, digamos assim. Então, tem muito essa temática vindo e sendo vista atualmente, mas é algo que é comum para a cultura japonesa, então é por isso que ela tá tão presente em animes, mangás e nos jogos em si. E então, mais recentemente, em 2022, o remake de Live Alive. Depois disso, ele focou um pouco mais a palestra dele em falar individualmente de cada um dos capítulos, porque se você não conhece o Live Alive, ele tem diversos personagens e cada um desses personagens vai contar uma história completamente diferente e independente. Quer saber mais? Resenhazinha aqui, Live Alive, no site da Mangos Cave, vai lá conferir. O Aro escreveu essa resenha com muito amor e carinho, vão lá ler. Então ele falou um pouco de toda a carreira dele, tudo o que ele já trabalhou. E a cada novo jogo que ele comentava, ele falava sempre o quão importante, não sei se seria a palavra certa ou útil seria a palavra certa, mas o conhecimento dele, que ele adquiriu no período em que ele queria ser um mangaka, ou de quando ele queria ser dublador e por isso ele fez teatro, essas coisas contribuíram dentro dos jogos em que ele trabalhou, porque ele começou a saber muito mais de tipo, em que momento uma música específica poderia ajudar a compor uma cena. Porque o jogo não é feito só da cena, da batalha, da jogabilidade. Uma trilha sonora legal também compõe muito ou faz muita falta se não é bem colocada. Então, a experiência dele com teatro ajudou nisso. E a experiência dele com o mangá também ajudou nisso, no desenvolvimento de uma história. Então, uma coisa que para eles é prioridade na hora de criar um gênero de entretenimento é você ter personagens, você criar a história com base nos personagens, então a história é desenvolvida acima deles, ter uma diversidade de personagens que eles possam explorar várias coisas, criar uma empatia. Então quando você consegue criar personagens, por mais que tipo sejam vilões, sejam heróis, criar coisas em que você consegue se colocar no local do personagem, então desenvolver uma empatia com ele, e então você cria a experiência, o drama da história. Então, uma vez que você cria um vínculo empático com o personagem, principalmente porque você vai ter uma grande variedade, o que faz com que as pessoas, por mais que elas não se identifiquem ali com o protagonista, talvez com o outro, você coloca esses personagens num drama, num negócio que precisa ser desenrolado ali. Isso é algo que a gente vê tanto dentro de mangás, quanto de animes, quanto de jogos. Esses foram os pontos que ele levantou ali. E para finalizar, ele trouxe a missão que eles têm dentro da Square Enix. E ele compartilhou com a galera, que é: para espalhar a felicidade ao redor do mundo, você precisa trazer experiências memoráveis, inesquecíveis. Então, se você conseguir, por meio desses jogos, por meio dessas obras, trazer para as pessoas experiências que elas não vão esquecer, que elas vão levar consigo para o resto da vida, então você vai estar conseguindo espalhar felicidade pelo globo. Então, eu achei bem legal, eu achei muito bonitinho. Eu sinto que eu não consegui trazer todas as temáticas da palestra dele aqui pra vocês. Tentei o meu melhor fazendo todo tipo de notas de coisas importantes que ele falava, mas infelizmente não é a mesma coisa do que estar assistindo. Mas eu espero que vocês ainda tenham gostado desse resumo. Pra finalizar as perguntas, eu falei que no finalzinho teve algumas perguntas com Coelhos do Japão que elas foram um pouquinho mais... não entraram em nenhum aspecto do trabalho dele em si, né? Foram mais coisas como sobre a culinária brasileira, o que você gostou. Ele disse que ele foi numa churrascaria. Top. Faltou uma coxinha, uma feijoada. Ninguém avisou pro cara: compra uma feijuca pro cara. Ninguém ofereceu a feijuca, mas tudo bem. Ele disse que uma coisa que os fãs brasileiros têm, que os japoneses nem tanto, é que no Japão, às vezes, algumas pessoas encontram ele e reconhecem ele na rua. Só que elas não têm a cara de pau do brasileiro de parar pra pedir pra tirar uma foto. E isso acaba que a gente passa um sentimento muito mais carinhoso. Porque
quando a gente vê, a gente fica, oh, nossa, que legal, nossa, posso tirar uma foto, nossa, não sei o que, e tipo, a gente vai muito mais abordando, sendo que no Japão parece que as pessoas são mais tímidas, então elas não chegam a fazer isso. Tanto é que tem um negócio que ele comentou durante a palestra do The Enemy, que ele falou, durante o período que ele disse que eles passavam semanas na empresa para desenvolver o jogo, ele diz que da importância dos happy hours no Japão, que aqui também tem happy hour e tudo mais, só que no Japão a happy hour ela é importante porque ela vai conseguir desenvolver uma ligação entre os membros de uma equipe, porque as pessoas elas são tímidas, elas guardam demais as coisas pra si. Então o happy hour as pessoas vão ficar muito bêbadas, elas vão beber demais e elas vão conseguir se soltar e elas vão conseguir ser mais sinceras. Então é por isso que ele acredita que no Japão os happy hours sejam tipo realmente importantes dentro da empresa, para que durante esse período do happy hour em que as equipes realmente desenvolvem um apreço um pelos outros, pelas pessoas com quem você está trabalhando. E para finalizar, a mensagem dele para os fãs brasileiros é que a experiência no geral surpreendeu demais ele, porque ele chegou a participar em edições passadas de alguns eventos aqui no Brasil, só que nunca presencialmente. Então ele sempre estava com uma câmera ligada e ele falando, e aí ele não sabia, será que as pessoas estão... eu fiz uma piada, será que as pessoas riram da minha piada? Será que elas acharam legal algo que eu falei? Eu não tenho como olhar no rosto delas pra sentir isso. Então foi muito bom ele ter vindo pro Brasil, porque ele pôde sentir isso de fato, ele pode sentir o carinho dos fãs brasileiros. Isso superou a expectativa, o evento superou a expectativa dele, e ele acredita que a indústria brasileira de jogos com certeza vai decolar aí à frente, e que ele pretende voltar mais vezes ao Brasil. Isso é algo que eu acho bem legal, porque nem sempre eu frequentei eventos de jogos, e eu nunca fui muito de assistir palestras. Só se tivesse alguém que me chamasse muita atenção, como foi no caso do Takashi, pelas obras com que ele já trabalhou. E sempre que teve algo relacionado a Final Fantasy, Square aqui no Brasil, eu tentei participar. E aí, sempre que tem alguma coisa de Final Fantasy, de Square Enix aqui no Brasil, eu tento ir, tanto é que teve o Piano Opera em 2014. Em 2012... teve a Game World Expo, onde veio o Yoshitaka Amano, eu fui nesse. No Piano Opera de 2014, eu cheguei aí. No de 2016, veio o Nobuo Uematsu, eu cheguei aí também. Crystalline Resonance, teve o do Final Fantasy XV, quando teve o 15 na BGS, eu fui, só que o cara ele ficou o dia que eu não podia ir, que era o dia de imprensa, e não ficou os outros dias. Então sempre que tem alguma coisa de Final Fantasy, desde sempre eu tentei ir. E assim, como vocês puderam ver por essas datas, 2012, 2014, 2016, eu acho que o 15 foi quando? O 15 foi 2016 também. Então, como vocês podem ver, e agora tivemos o Crystalline Resonance, todas as coisas que a gente teve de Final Fantasy aqui no Brasil, até mesmo a galera, desenvolvedores, diretores, etc. Não tem muito disso aqui no Brasil. E eu decidi compartilhar um pouco de como foi a palestra do Takashi, porque, mano, esse ano a gente está tendo acesso a muita coisa. Então a gente teve o Crystalline Resonance, a gente teve o Takashi aqui, a gente teve agora Distant Worlds e o Teatro Kabuki. Apesar de não estar presencialmente aqui, a gente pode comprar os tickets. E para alguém que acompanha Final Fantasy desde os 13 anos, pra galera que me acha com cara de 20, eu tenho 30. Às vezes é importante eu falar a minha idade, porque eu falo, eu acompanho Final Fantasy desde os meus 13 anos. As pessoas ficam, que legal, 7 anos atrás. Não. Mas então, eu como uma pessoa que acompanha o cenário Final Fantasy há muito tempo e crio conteúdo de Final Fantasy há muito tempo, eu crio conteúdo de Final Fantasy desde 2013, é a primeira vez que eu vejo tanta coisa de Final Fantasy vindo pra cá, palestras, eventos e tudo mais, e cada vez mais jogos
vindo para português, mas a gente ainda precisa continuar se fazendo ouvir, a gente ainda precisa fazer barulho para que todos os jogos de Final Fantasy venham em português, para que eles saibam que a gente gosta desse tipo de coisa aqui no Brasil e que a gente vai gastar nosso dinheiro, porque afinal é uma empresa, então eles querem o nosso dinheiro, então a gente tem que mostrar que, tipo, eu fui para um evento por conta da palestra desse cara. Eu estou gastando meu dinheiro para ir num concerto só porque é de Final Fantasy. E eu vou comprar um jogo porque ele tem legendas em português. Então, quis trazer a palestra porque em todos esses anos cobrindo Final Fantasy, sendo fã da série, é a primeira vez que eu vejo tantas coisas vindo pro Brasil e que eu acho que, tipo, ainda não é o suficiente, a gente precisa de mais. Então, se vocês estão gostando disso, mano, bora incentivar que essas coisas continuem vindo. Se vocês estão insatisfeitos que não tem legenda em português, bora fazer barulho pra que tenha, porque, por exemplo, Live Alive não tem em português. Mas é isso, um pequeno desabafo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ele ficou bem longo. Deixa aqui nos comentários qual dos jogos com que o Takashi trabalhou que você ficou surpreso. Eu, verdadeiramente, fiquei muito surpresa de saber que ele trabalhou com o National Game. Eu fiquei verdadeiramente feliz quando ele falou. Eu fiquei, caralho, que foda! Então deixa aí nos comentários qual que você ficou com esses sentimentos também. E se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, que o canal é inteiro focado em Final Fantasy no geral. E aproveita e ativa o sininho para não perder as notificações. Beijinhos, tchau, tchau!